Arquivos Malditos apresenta o Palácio de Bangar, a maldição eterna. Você já ouviu falar de um lugar tão amaldiçoado que até o governo proibiu a entrada depois do pôr do sol? Esse é o Palácio de Bangar, na Índia, considerado um dos locais mais assombrados do planeta. Antes de mergulharmos nessa história perturbadora, já deixa o like, siga o canal e compartilhe este vídeo. Se tiver coragem, a maldição de Bangar. A lenda conta que um feiticeiro apaixonado por uma princesa lançou uma maldição terrível sobre a cidade. Dizem que todos os habitantes foram condenados à morte e que seus espíritos vagam até hoje, aprisionados entre as ruínas do palácio. Mas isso não é só lenda. Visitantes afirmam sentir mãos invisíveis tocando seus ombros, ouvir gritos e até ver sombras se movendo entre as paredes quebradas. Relatos verídicos e depoimentos. Em 2010, um grupo de exploradores entrou no local à noite. 2 deles nunca mais foram vistos. A polícia registrou o caso, mas até hoje não há explicação. Moradores próximos contam que, durante a madrugada, é possível ouvir sinos tocando e vozes cantando dentro das ruínas, mesmo não havendo ninguém lá dentro. Em 2012, um pesquisador alemão registrou em vídeo uma figura translúcida caminhando entre os corredores. Ele jurou que não havia mais ninguém além dele no local. Imagine você caminhando sozinho pelas ruínas do palácio, as pedras rangendo sob seus pés, um silêncio sufocante, até que você sente alguém respirando bem atrás de você. Mas quando vira, não há ninguém. E eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite inteira no Palácio de Bangar? Ou acha que essa maldição é apenas uma história inventada para assustar? Deixe sua opinião nos comentários. O governo da Índia ainda mantém placas avisando entrada proibida após o pôr do sol. Mas o que será que acontece de verdade nessas noites escuras? Seriam apenas lendas? Ou espíritos aprisionados realmente ainda vagam por lá? E se a maldição nunca tiver fim, reforce sua coragem. Curta, compartilhe e siga o canal Arquivos Malditos para mais histórias que você jamais esquecerá. Aqui onde o medo prevalece, Arquivos Malditos apresenta a Loja dos Bonecos Amaldiçoados. Você está preparado para mais uma história sombria dos Arquivos Malditos? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sinistro sino da notificação, porque a história de hoje vai mexer com seus nervos. No coração de uma pequena cidade, esquecida pelo tempo, havia uma loja de antiguidades chamada Memórias do Passado. O lugar era conhecido por vender objetos estranhos, mas o que mais chamava a atenção eram os bonecos de porcelana que ocupavam uma prateleira empoeirada. Dona Irene, a idosa proprietária, dizia que cada boneco tinha vindo de uma família diferente, todos herdados de pessoas que nunca mais quiseram olhar para eles. Alguns juravam que os olhos das figuras brilhavam no escuro. Outros afirmavam que os bonecos mudavam de posição durante a noite. Uma noite, um jovem curioso chamado Marcos decidiu comprar um dos bonecos, apenas por diversão. Mas o riso terminou na primeira madrugada. Ele acordou com a sensação de ser observado, e ao olhar para o criado mudo, viu o boneco sentado em uma posição diferente daquela em que o havia deixado. A cada noite, a figura se aproximava mais da cama, até que, numa madrugada gelada, Marcos acordou com o rosto arranhado e o boneco de porcelana sentado sobre seu peito, olhando fixamente para ele. Relatos semelhantes surgiram de outros compradores. Portas que batiam sozinhas, vozes infantis sussurrando no meio da madrugada, objetos se quebrando sem explicação. A loja logo ficou conhecida como a Loja dos Bonecos Amaldiçoados. Mas a pergunta que nunca foi respondida é: quem colocou aquela coleção de bonecos lá?
e por que todas as famílias que os possuíram antes sofreram tragédias inexplicáveis. E você teria coragem de manter um desses bonecos dentro da sua casa? Será que eles são apenas brinquedos ou recipientes de algo muito mais sombrio? O mistério continua e talvez esteja mais perto do que você imagina. Siga o canal Arquivos Malditos para mais histórias que desafiam a lógica e assombram até os mais corajosos. Nos encontramos no próximo relato, porque aqui o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta A Cova Amaldiçoada. Se você gosta de histórias que arrepiam até os ossos, prepare-se. E antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sinistro sino da notificação. A história de hoje vai mexer com seu medo mais profundo. No vilarejo de São Brás havia um lugar que todos evitavam. Uma cova antiga, escondida no meio da mata, coberta por ervas e trepadeiras. Diziam que qualquer um que se aproximasse à noite ouvisse sussurros de vozes desconhecidas, risadas distantes e sentisse mãos invisíveis tocando seu corpo. Certo dia, 3 jovens curiosos decidiram desafiar a lenda. Armados com lanternas e coragem, caminharam até a cova. No momento em que se aproximaram, sentiram um frio que atravessava a alma. Ao olhar para dentro, algo parecia se mover nas sombras, mas cada vez que piscavam, nada estava lá. Durante horas começaram a ouvir passos atrás deles, embora a trilha estivesse deserta. Um dos jovens, Hugo, jurou ter visto figuras de pessoas enterradas na cova, olhando para eles com olhos vazios. A cada tentativa de sair, a cova parecia se expandir, prendendo-os em um labirinto de terra e pedra. Eles correram, tropeçaram, mas sempre retornavam à mesma abertura, como se a cova estivesse viva. Dias depois, moradores encontraram apenas pertences abandonados perto da entrada da cova. Nenhum dos jovens foi visto novamente. Alguns moradores afirmam ouvir vozes pedindo ajuda à noite, enquanto outros garantem que a cova às vezes chama quem passa por perto, sussurrando nomes específicos. E você, teria coragem de chegar perto dessa cova? Será que aqueles jovens ainda estão presos lá ou já se tornaram parte da maldição? O que realmente vive na escuridão que ninguém ousa enfrentar? O mistério continua e talvez esteja muito mais próximo do que você imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para desvendar os segredos mais sombrios que o mundo esconde. Nos encontramos na próxima história, aqui onde o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta O Espantalho Maldito. Se você gosta de histórias que arrepiam até os ossos, prepare-se. E antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sinistro sino da notificação. A história de hoje vai fazer você olhar para o campo de milho de um jeito completamente diferente. No interior de uma cidade pequena, havia uma fazenda abandonada, famosa pelo espantalho colocado no centro do milharal, com roupas esfarrapadas e olhos que pareciam seguir quem se aproximasse. Os moradores contavam que à noite o espantalho se movia sozinho, observando tudo ao redor. Certa noite, 3 amigos decidiram investigar o local. Equipados com lanternas e câmeras, aproximaram-se do milharal. A cada passo, o vento parecia carregar sussurros quase imperceptíveis, chamando seus nomes. Um deles, Lucas, sentiu algo tocar seu ombro, mas não havia ninguém ali. Quando chegaram ao espantalho, perceberam que ele mudara de posição, agora encarando diretamente a estrada por onde haviam chegado. A tensão aumentou quando ouviram passos entre as fileiras de milho, mas nada apareceu. A cada tentativa de se afastar, o campo parecia se estender infinitamente,
prendendo-os em um labirinto de plantas altas. Na manhã seguinte, os moradores encontraram apenas as lanternas e os sapatos dos jovens. Nenhum deles foi visto novamente. Alguns dizem que às vezes, à noite, é possível ouvir risadas macabras e passos arrastados vindo do milharal, e que o espantalho observa de um ponto sempre diferente, como se esperasse alguém. E você, teria coragem de caminhar por um campo onde um espantalho pode estar vivo? Será que os jovens ainda estão presos ali, ou já se tornaram parte da maldição? O que realmente espreita entre os fileiras de milho quando ninguém olha, o mistério continua. E talvez esteja mais perto do que você imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para desvendar os segredos mais sombrios que o mundo esconde. Nos vemos na próxima história. Aqui, onde o medo prevalece, Arquivos Malditos apresenta A Fábrica da Morte. Se você gosta de histórias que mergulham no lado mais sombrio da realidade, prepare-se. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sinistro sino da notificação. A história de hoje vai revelar um lugar que nunca deveria ter existido. Na década de 1960, nos arredores de uma cidade industrial, ergueu-se uma imensa fábrica têxtil. Durante anos, foi responsável por sustentar famílias inteiras, mas também por espalhar dor e sofrimento. Trabalhadores relataram acidentes inexplicáveis, máquinas que ligavam sozinhas, tecidos que se enrolavam como se tivessem vontade própria e gritos de operários ecoando pelos corredores vazios. Mesmo quando a produção estava parada, com o passar do tempo, mortes misteriosas se tornaram comuns. Funcionários eram encontrados presos às engrenagens, corpos esmagados por prensas que ninguém havia acionado, e até desaparecimentos sem rastros. O local ganhou um apelido sombrio entre os moradores, a Fábrica da Morte. Quando a fábrica foi finalmente fechada, ninguém teve coragem de entrar novamente. Porém, caçadores de lendas urbanas passaram a investigar o local. Gravações feitas por exploradores noturnos mostraram silhuetas caminhando entre as máquinas, portas batendo sozinhas e vozes suplicantes por ajuda. Um dos vídeos mais assustadores registrou o som de dezenas de pessoas chorando em uníssono, vindo das paredes enferrujadas. Até hoje, quem ousa se aproximar garante ver as janelas iluminadas de dentro, como se a produção nunca tivesse parado. Alguns afirmam enxergar trabalhadores sem rosto, repetindo suas tarefas eternamente, presos a uma rotina de dor e morte. E você teria coragem de entrar em um lugar onde tantas vidas foram ceifadas? Será que aquelas almas estão presas para sempre às máquinas? Ou estariam apenas esperando novas vítimas? O que realmente acontece dentro da Fábrica da Morte quando a noite cai? O mistério continua e talvez esteja mais perto de você do que imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para desvendar os segredos mais sombrios que o mundo esconde. Nos encontramos no próximo relato aqui, onde o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta A Casa do Medo. Se você busca histórias capazes de gelar o sangue e desafiar sua coragem, prepare-se. E antes de continuar, já deixe o like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sino das notificações. A história de hoje é sobre um lugar onde ninguém consegue passar uma noite inteira. Nos arredores de uma pequena cidade, existe uma construção conhecida apenas como a Casa do Medo. De dia, parece apenas uma velha mansão abandonada, com janelas quebradas e paredes cobertas de eira. Mas à noite, quem se aproxima garante ouvir choros, passos arrastados e gritos sufocados vindos de dentro. Dizem que a casa foi palco de tragédias terríveis, desaparecimentos, assassinatos e até rituais obscuros. Moradores afirmam que as paredes ainda guardam marcas de sangue
que nunca desapareceram. Certo grupo de jovens decidiu gravar um vídeo explorando a mansão. No início, tudo parecia apenas abandonado, mas logo começaram a ouvir batidas vindas do andar de cima. Quando subiram, encontraram uma porta trancada. Atrás dela, ouviam claramente alguém respirar. De repente, todas as lanternas apagaram ao mesmo tempo. Os vizinhos contam que, naquela noite, a casa ficou iluminada por dentro, como se dezenas de pessoas estivessem andando pelos corredores, mas nenhum dos jovens foi visto novamente. Apenas a câmera quebrada foi encontrada na entrada, com a última gravação mostrando uma sombra alta e disforme se aproximando rapidamente. E você teria coragem de passar uma noite dentro da casa do medo? Será que as almas presas lá dentro ainda vagam pelos corredores? Ou estão apenas esperando a próxima vítima? O que realmente se esconde atrás daquela porta trancada? O mistério continua e talvez esteja mais perto do que você imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para conhecer mais histórias que o farão duvidar da própria realidade. Nos vemos no próximo relato, aqui onde o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta o Ritual da Morte. Se você gosta de histórias sombrias e proibidas, prepare-se. E antes de continuar, já deixe o seu like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sinistro sino da notificação. A história de hoje fala sobre um ritual que nunca deveria ter sido realizado. No interior de uma floresta isolada, um grupo de jovens estudantes de ocultismo decidiu experimentar o que chamavam de Ritual da Morte. De acordo com antigos manuscritos, ele prometia abrir um portal para o outro lado e permitir contato com espíritos aprisionados. Na noite marcada, eles formaram um círculo de velas negras e começaram a recitar palavras que não compreendiam. O vento ficou pesado, o ar cheirava a ferro, e de repente os animais da floresta silenciaram. No meio do ritual, uma das velas se apagou sozinha, e nesse instante, uma figura encapuzada apareceu entre as árvores. O medo tomou conta, mas nenhum deles conseguiu sair do círculo. As vozes que ecoavam não vinham apenas dos jovens, mas de dezenas de sussurros ao redor, como se algo antigo tivesse despertado. Um dos estudantes, em desespero, quebrou o círculo de proteção, e foi nesse momento que todos ouviram um grito aterrador. Dias depois, moradores encontraram o local do ritual com as velas ainda queimando, mas não havia sinal dos jovens. Apenas marcas estranhas estavam gravadas no chão, como símbolos queimados na terra. Desde então, quem passa pela floresta à noite afirma ouvir cânticos distantes e vê silhuetas andando em círculos. Alguns até juram ter visto jovens com olhos completamente negros, repetindo o ritual eternamente. E você, teria coragem de presenciar o ritual da morte? Será que os jovens realmente foram levados para o outro lado? Ou continuam vagando sem descanso entre os vivos? O que aconteceria se alguém ousasse repetir aquelas palavras? O mistério continua e talvez esteja mais perto de você do que imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para mais histórias que desafiam a lógica e arrepiam até a alma. Nos vemos no próximo relato, aqui onde o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta A Serpente do Mal. Se você busca histórias capazes de despertar os medos mais profundos, prepare-se. E antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sino das notificações. A história de hoje fala de uma criatura que nunca deveria ter sido despertada. Há séculos, uma antiga lenda rondava uma pequena vila ribeirinha. Diziam que, nas profundezas de uma gruta submersa, dormia uma serpente demoníaca, amaldiçoada por monges que tentaram aprisionar sua fúria. Ela era chamada pelos moradores de a Serpente do Mal. Com o tempo, a história se tornou apenas folclore,
até que pescadores começaram a desaparecer misteriosamente. Barcos eram encontrados destroçados, com marcas de presas enormes nas madeiras. Moradores começaram a ouvir, durante a noite, um sibilo arrepiante que ecoava pelas águas, seguido de ondas fortes que abalavam toda a margem. Certa noite, um grupo de jovens decidiu explorar a gruta em busca de provas. Eles levaram cordas, lanternas e equipamentos de mergulho. Ao descer, encontraram inscrições antigas nas pedras, como se alguém tivesse tentado alertar para nunca atravessar aquele limite. Mas a curiosidade falou mais alto. Um deles jurou ter visto olhos vermelhos se movendo no escuro. Outro gravou sons semelhantes a vozes humanas, misturados com o sibilo da criatura. O que se sabe é que pouco depois, a vila inteira foi acordada por um grito inumano vindo da água. Na manhã seguinte, apenas os equipamentos flutuavam na superfície. Nenhum dos jovens voltou até hoje. Quem se aproxima da gruta garante ouvir sons de corrente arrastando e ver sombras gigantescas se movendo por baixo d'água. Alguns afirmam que a serpente não está mais presa, que agora vaga livremente pelo rio, esperando novas vítimas, e você teria coragem de navegar por aquelas águas? Será que a serpente do mal é apenas uma lenda ou uma criatura real à espreita, faminta, invisível aos nossos olhos? O que aconteceria se alguém ousasse libertá-la completamente? O mistério continua e talvez esteja mais próximo de você do que imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para mais relatos que vão desafiar sua coragem e arrepiar até sua alma. Nos vemos no próximo relato, aqui, onde o medo prevalece. Arquivos Malditos apresenta A Possuída. Se você gosta de histórias sombrias que desafiam a lógica e arrepiam até a alma, prepare-se. E antes de continuar, já deixe o seu like, se inscreva no canal Arquivos Malditos e ative o sino da notificação. O relato de hoje é sobre uma jovem que jamais deveria ter sido deixada sozinha. No interior de uma cidade pacata, vivia Clara, uma adolescente comum, até começar a apresentar mudanças assustadoras. Tudo começou com pequenos sussurros que apenas ela dizia ouvir. Depois, os móveis da casa passaram a se mover sozinhos e Clara entrava em transe, falando em línguas desconhecidas. A família, desesperada, chamou médicos, padres e até curandeiros. Nenhum deles conseguiu explicar, mas todos afirmaram sentir a mesma coisa ao se aproximar dela. Um peso no ar, como se algo maligno ocupasse o espaço. Numa noite de tempestade, Clara desapareceu de seu quarto. As janelas estavam trancadas por dentro e a porta permanecia intacta. Apenas marcas profundas, como garras, ficaram gravadas nas paredes. Horas depois, vizinhos afirmaram ter visto a jovem caminhando pela rua, mas seus olhos eram completamente negros e um sorriso distorcido se abria em seu rosto. Dias se passaram e relatos estranhos surgiram. Pessoas afirmaram ouvir a voz de Clara pedindo ajuda em lugares diferentes da cidade ao mesmo tempo. Outros juraram vê-la nas sombras, observando, imóvel, por longos minutos. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas moradores afirmam que quando a noite cai, batidas secas e risadas distantes ecoam pelas paredes da antiga casa da família. E você teria coragem de entrar na casa onde Clara viveu seus últimos dias? Será que ela ainda está vagando pelo mundo dos vivos? Ou algo muito pior tomou o seu corpo para sempre? O que realmente aconteceu na noite em que desapareceu? O mistério continua e talvez esteja mais próximo de você do que imagina. Não se esqueça de seguir o canal Arquivos Malditos para mais relatos que revelam os segredos mais sombrios do além. Nos vemos no próximo episódio, aqui, onde o medo prevalece. Arquivos Malditos.
apresenta o grito da morte. Você está no Arquivos Malditos, o lugar onde os segredos mais sombrios e histórias mais perturbadoras são revelados. Se gosta de mistérios paranormais e relatos que tiram o sono, já se inscreva e prepare-se para mergulhar em mais uma narrativa proibida. Em uma pequena cidade do interior, existe uma lenda que ninguém ousa desafiar: o grito da morte. Dizem que, quando a noite cai e o silêncio toma conta das ruas, um som agudo e desesperador ecoa pelas colinas. Não é o uivo de um animal, nem o vento cortando a madrugada, mas sim o grito de alguém que já morreu e ainda clama por justiça. Moradores mais antigos contam que tudo começou quando uma mulher foi brutalmente assassinada em uma estrada isolada. Seu corpo nunca foi encontrado, mas testemunhas afirmam ter ouvido, naquela noite, um grito tão forte que fez as janelas tremerem. Desde então, quem escuta o grito da morte está condenado a enlouquecer em poucos dias, ou a desaparecer sem deixar rastros. Um grupo de jovens descrentes da história decidiu gravar um vídeo para provar que era apenas um mito. Eles foram até a estrada amaldiçoada, rindo e zombando da lenda, mas o que se ouviu nas gravações jamais deveria ter sido escutado. Um grito agudo, humano e agonizante, tão ensurdecedor que fez o celular cair das mãos de quem filmava. Nos últimos segundos do vídeo, apenas silêncio, e depois uma sombra atravessando a tela. Nenhum dos jovens voltou para casa. Até hoje, moradores juram ouvir o grito ecoando, principalmente nas noites de lua cheia. Mas a pergunta é: quem grita? A mulher morta ou as almas daqueles que ousaram desafiá-la? E mais, se você ouvir esse grito, será capaz de resistir? Ou será o próximo a desaparecer? O mistério continua sem resposta. E você teria coragem de andar por aquela estrada à noite? Ou prefere nunca descobrir a origem do grito da morte? Este foi mais um relato do Arquivos Malditos. Se quiser mais histórias como essa, siga o canal, compartilhe e deixe seu comentário. O próximo mistério pode estar mais perto de você do que imagina, aqui, onde o medo prevalece.